tá. Gravando. Boa noite a todos. Queremos dizer da nossa alegria de poder estar aqui nessa noite compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Vamos dar prosseguimento, né, ao estudo dos fundamentos da fé. Vamos começar agora na semana 1 do nosso livreto, né, Fundamentação, que fala do propósito eterno de Deus. Gostaríamos de orar rapidamente, pedindo que o Senhor esteja conduzindo essa palavra e abrindo nossos corações para que possamos receber dele nessa noite. Amém? Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade e clamamos que o teu Espírito Santo esteja refinando essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a palavra possa produzir o objetivo ao qual ela se propõe, Senhor, de nos revelar a tua obra, a tua pessoa, Senhor Jesus, e possamos assim ser completamente conquistados por ti cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, na semana 1, nós começamos, então, conversando sobre o propósito eterno de Deus. E o primeiro texto que a gente vê no nosso livreto é o texto de Colossenses 1, de 15 a 20, né? Que fala da pessoa de Jesus. Fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós vemos que, através dessa carta de Paulo, né, nós vemos que o Senhor Jesus ele tem um papel central no propósito eterno de Deus. Nós vemos ali que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E nessa plenitude o Senhor Jesus quer reinar. E para que isso acontecesse também nós vemos mais à frente no texto de Efésios que o Senhor sujeitou todas as coisas ao Senhor Jesus. Eu gostaria de ler o texto de Efésios que está no nosso livreto, Efésios 1, 9 e 10, e eu vou ler também os versículos 20 ao 22, ao início do versículo 22, no texto de Efésios 1. Versículo 9 nos diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O Senhor Deus, né, nos revelou esse mistério, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E lá no versículo 20 de Efésios, vai dizer assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Gostaria de ler esse texto até aqui, para deixar bem claro que o Senhor Deus
decidiu sujeitar todas as coisas aos pés do Senhor Jesus, nosso Senhor, né? E lá em 1 Coríntios tem um texto que é chave no propósito eterno de Deus, que nós precisamos ter bem atenção a esse texto aí. 1 Coríntios 15. Nos versículos 25 até o 28. 25 e 26 eu vou ler. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o versículo 28 diz assim, então: Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa frase é muito importante, nós precisamos estar atentos ao que diz esse texto de 1 Coríntios 28, porque aqui está a essência do propósito eterno de Deus. Como nós estávamos lendo, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. E acontece que nós sabemos que nós vivemos num mundo que onde o maligno está operando ainda, e no final dos tempos o Senhor Jesus vai sujeitar ainda todos esses poderes debaixo dos seus pés. E aí essa palavra de 1 Coríntios 28 diz assim que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, e aqui eu entendo que vai estar incluída toda a humanidade, todos aqueles que se sujeitaram ao Senhor Jesus, né? Então, quando tudo estiver sujeito a Ele, então Ele vai se sujeitar juntamente com tudo isso ao nosso Deus. E então será cumprido todo o propósito de Deus, que é que Deus seja tudo em todos. A obra que Jesus fez na cruz, ela não é o propósito eterno de Deus, ela é um meio que Deus usou para que esse propósito fosse cumprido. E de que forma aconteceu isso? Acontece que, através da cruz de Cristo, o Senhor Jesus aproxima o homem de Deus, né? O Senhor Jesus nos dá condições de nos chegarmos a Deus e nos tornarmos seus filhos. E dessa forma, fazermos parte do propósito eterno de Deus. E quando, então, podemos estar nessa situação de estarmos sujeitos a Cristo através da sua morte, da sua ressurreição, então nós somos usados por Deus para refletir a sua glória por onde quer que nós andamos. E também somos usados por Deus para ter essa vida de comunhão com Ele. Porque, na verdade, o propósito eterno de Deus, ele está fundamentado num relacionamento que Deus quer ter com o homem. De forma que nesse relacionamento, Deus seja tudo para nós. E nós sejamos seus filhos e possamos refletir a sua glória aqui no mundo onde vivemos. Então, nós vemos que o propósito eterno de Deus, na verdade, é que Deus seja tudo em todos. Que Ele possa nos preencher completamente. E nós, como seus filhos, possamos, então, refletir ao mundo a sua glória. E no finalzinho do texto ali tem uma palavra que diz que nós somos limitados na nossa compreensão. Nós só iremos compreender totalmente essa realidade quando então tudo isso acontecer, ou seja, quando nós estivermos então plenamente incluídos na glória de Deus, né? Mas o Espírito Santo, Deus utiliza o Espírito Santo para ir nos revelando essa sua realidade, essa sua verdade de que
ele quer ter um relacionamento conosco, de que ele quer ser nosso íntimo amigo, né? E assim nós possamos viver essa vida de total entrega para o propósito eterno de Deus. Amém? Passando adiante, então, na segundo dia da primeira semana, nós começamos a ver como Deus vai alcançar o seu propósito. Nós vimos então que o propósito eterno de Deus é que Deus seja tudo em todos e que nós estejamos sempre unidos a Ele. Através da obra de Cristo, Deus nos uniu a Ele, de uma vez por todas, né? E Deus, nós vemos que Ele começa a usar algumas figuras para nos revelar esse propósito eterno. Por misericórdia, Ele coloca algumas figuras que são comuns a nós, a nossa vida, para que nós possamos entender, compreender como Ele quer manifestar o seu propósito. A primeira figura, então, é de uma família, né? Se nós olharmos os textos de Gênesis 1, 26 e 28, o texto diz que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o texto do versículo 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, vamos ver alguns elementos nessa palavra, né? Nós podemos, quando pensamos em família, nós pensamos numa questão de unidade. Por quê? Porque em família nós temos unidade. Quando nós temos um pai, uma mãe e os filhos ao redor da mesa, nós temos uma expressão da unidade. E Deus quis nos mostrar isso como uma figura da unidade que existe na família da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esses três eram totalmente um. E existia uma unidade entre eles. E Deus quis nos mostrar essa unidade através da família, né? E nós podemos também pensar na questão da igreja, né? Que a igreja é uma só. E Deus quer expressar também essa unidade através da igreja. Lá no texto de João, né? 1, de 12 e 13, que fala que a família de Deus, né? Que é a igreja, é formada por todos aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? E Paulo, né, ao falar sobre essa unidade, falando aos Efésios, aponta novamente para o Senhor Jesus, né? Que ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, quando Deus nos fala de sermos né? Sermos uma família, Deus quer nos falar sobre unidade. Outra coisa que está dentro desse conceito de família é a questão da quantidade. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse para eles, multiplicai-vos, porque Deus queria muitos filhos, né? Aqui, Júlio, vale um comentário, né, que Sim. é um engano do mundo, né, que eles falam que lá no jardim, né, lá no Éden, a questão do sexo, que aquilo era um pecado, né, que era o pecado do homem, né, e não, né, o sexo foi algo que Deus criou prazeroso para estimular, né, que a gente seja uma família, que gere filhos, né? Seja fecundo, né? Sejamos fecundos e usufruímos, né, dessa coisa que Deus criou, essa coisa boa que Deus criou, que é o sexo, para aproveitar e gerar filhos. Né? Sim,
exatamente. É um sofisma, né? Um engano e tira, né, do sexo essa questão de pecado, né? Exatamente. Porque Deus disse para o homem e para a mulher, né, multiplicai-vos, para que então Deus tivesse muitos filhos, né? E essa é a questão da quantidade, então, né? Que Deus queria muitos filhos através do homem, né? E até firmou, né, com Abraão, né, aquela pacto com ele, né, que ele Sim, seria através dele seria pai de muitos filhos, de uma nação, né? sim, sim, Como diz ali em Gênesis 17:2, né? exatamente, Mencionar. exatamente. E também na questão da família nós vemos um princípio de qualidade, no sentido de que Deus disse naquele momento, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus fala isso, Deus fala de qualidade. Deus não quer quaisquer filhos, né? Deus quer filhos que sejam a sua imagem e a sua semelhança. A imagem e a semelhança do seu filho, que é o unigênito, né? Filho de Deus. E a todos aqueles que Deus quer alcançar, Ele quer que tenham essa imagem, né? Como diz lá em Romanos 8:29, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vemos a questão da qualidade e da quantidade juntos, né? Porque fala sobre sermos conformes à imagem do Filho e para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E novamente dentro da figura da família, né? Falando de irmãos. E qual a finalidade de tudo isso, né? Nós vemos o texto de Romanos 11:36, que diz: porque por meio dele, para ele, por meio dele e para ele sejam todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, a finalidade de todo esse propósito eterno de Deus é que a glória seja dele eternamente, né? Aí nesse segundo dia nós podemos então ter esse conceito da família, né? Na família nós vemos 4 aspectos agora aqui, né? Unidade, quantidade, qualidade e finalidade. Seguindo adiante, então, nessa questão de como Deus vai alcançar o seu propósito, nós vemos uma outra figura que Deus utiliza para nos falar sobre esse propósito eterno, né? Que é a figura de uma casa. O que é uma casa para nós hoje em dia, né? O que é uma casa? Uma casa é um lugar de habitação, né? E muito mais do que habitação, é um lugar de comunhão. É um lugar onde a família que tem unidade, a família tem comunhão ali dentro, né? A família convive junto ali dentro, né? E Deus, então, através dessa figura da casa, ele nos revela que ele quer ter essa comunhão com o homem, né? Como seus filhos, né? E a gente vê ali no Antigo Testamento que mesmo depois de o homem ter caído, né? Quando Deus começa a resgatar o seu povo de Israel, ele fala lá em Êxodo, né? Para Moisés, né? Ele quando Deus tira o povo de Israel do Egito pelas mãos de Moisés, mais tarde ele ordena, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Ou seja, Deus queria um lugar onde pudesse habitar
no meio dos homens. Então a gente vê claramente nesses textos, né, o desejo de Deus de ter comunhão com o homem, o desejo de Deus de habitar no meio, de estar junto, de estar em comunhão, estar compartilhando, né, da sua vida com o homem, né? E Deus deu todos os detalhes ali para que fosse construído o tabernáculo, né, de acordo com como Deus queria que fosse, né? Sim, E lá no tabernáculo, ele tinha um lugar reservado que era o Santo dos Santos, que era o lugar que ali realmente o sacerdote entrava e tinha a comunhão com Deus, né? O, ah, levava as necessidades do povo, levavam né, a intercessão, ali era o sacerdote levava diante do Senhor ali ele tinha comunhão no Santo dos Santos, né? exatamente. Então, nós podemos ver mais adiante que a igreja é uma figura da casa de Deus também, né? Mas, por outro lado, eu gostaria de salientar e trazer aqui que também que cada um de nós é uma casa de Deus, né? Paulo nos fala que nós somos templos do Espírito Santo. E o coração, a mente, a vida de cada um de nós é um lugar onde Deus também quer estar habitando e tendo comunhão conosco. E à medida que Deus tem comunhão conosco individualmente, quando nós nos reunimos, Deus está tendo comunhão com o seu corpo, com a sua igreja, né? Que é também uma figura da sua casa, né? Lá em Efésios, né, então, 2:19 ao 22, Paulo já nos fala, né, que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E o texto termina dizendo que no qual, né, em Cristo, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vemos essa questão da casa como a nossa vida também, né, sendo o templo do Espírito Santo. E é mais uma figura que Deus utiliza para nos falar sobre o seu propósito eterno. Amém. Então, dando continuidade, né, no desenvolvimento da revelação do propósito, o terceiro ponto, a terceira figura que o Júlio falou da família, falou da casa, e o terceiro é um corpo, né? Então, quando o nosso amado Jesus, ele abriu mão ali, como diz em Filipenses 2, né? Ele abriu mão da sua glória, né? Vivia com o Pai ali, e ele decidiu se tornar homem como nós, né? Ele, a partir dali, os que ali viveram com Jesus, né? Puderam tocar em Jesus. Jesus tocava nas pessoas, né? E então se tornou realidade, né? O nosso Deus tem um corpo ali, né? Através do nosso Jesus. E também se cumpriu, né? Como ali em João, né, 1,14 fala, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo aquilo que era projeções no Antigo Testamento, né, do Messias, né, dessa relação com Deus ali, do homem, de Deus querendo ter a relação com o homem ali, mais próximo do homem. Tudo aquilo que os profetas anunciavam, né, nas leis, por profecias, né, se tornou realidade, né, em Cristo e ali no corpo de Cristo, né? Então agora o Deus invisível, né, que podia ser visto, podia ser ouvido pelos homens, os homens podiam se comunicar com Jesus ali, com Deus, né, feito homem, né?
E incrível essa questão, né, que Cristo ali, que é o Criador do universo, né, agora podia tocar nas mãos dos doentes, dos pecadores, as crianças ali, né, trazendo, né, bênçãos do céu, né, para uma geração ali que estava precisando, né, de esperança, né. Então ali através de Jesus, essa questão do corpo teve o seu desfecho, né. E então, tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento, que falava do santuário ali, né, do tabernáculo, logo no início ali, né, que o Júlio falou do tabernáculo, e logo que os saíram do Egito ali, que o Senhor instituiu a questão do tabernáculo para ter a comunhão ali, e o templo, né, que depois de ali os templos foram construídos, né, que eram figuras, né, da habitação de Deus aos homens, agora se tornou realidade em Jesus, né? Isso é maravilhoso, né? Não mais em templos agora construídos por mãos humanas, não mais em templos feitos com tendas, né, tabernáculos ou com pedras, né? Agora Deus se fez carne, né? E ali e é e Jesus era a morada da casa do Pai, né? Então, ele mesmo falava ali, se a gente formos ler João 14:11, né? Ele fazia tudo que o Pai pedia, né? Então, ali em João 11:14 diz: Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus como morada, como casa do Pai, em quem o Pai tinha prazer de habitar, né? E aí Jesus foi essa expressão, todo o tempo, fazendo o que o Pai indicava ele a fazer, né? E isso, com a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus junto ao Pai, tudo o que ele foi, o que ele fez, continua sendo feito hoje pela igreja. Então, por isso que a igreja é chamada hoje de o corpo de Cristo, em que Jesus é o cabeça e nós somos os membros, né? Uns aos outros, ligados, tendo o cabeça e tudo isso funcionando com o poder do Espírito Santo, né? Então, assim que Jesus, né, subiu aos céus, ele já incumbiu a igreja de continuar, né, essa função de corpo, né? Agora como corpo de Cristo, a igreja. Interessante, né, Cláudio, que Deus expressou através da pessoa de Jesus como ele queria que um templo vivo se manifestasse na terra, né? Um templo vivo nesse momento, ou seja, um lugar de comunhão, um lugar onde Deus habitava, que se manifestava diante dos homens. E Deus nos deu o exemplo através da pessoa de Jesus. E quando Jesus foi recolhido para o Pai, então a igreja se tornou esse corpo, né? A igreja se tornou esse templo vivo, né? Amém. Isso aí. Tremendo isso, né? Bom, amados, dando continuidade agora, vamos falar sobre a igreja e o propósito eterno de Deus, né? Porque até então falamos da revelação do propósito, né? Agora vamos falar da igreja e como assim, a igreja se encaixa nesse propósito de Deus, né? E tudo que foi no Velho Testamento, né, agora se cumpriu em Jesus. Ficou claro esse cumprimento em Jesus. E a partir daí o propósito eterno de Deus passa a ser revelado em relação à igreja, né? Que a igreja
aquele povo que foi resgatado pelo sangue de Jesus, Uhum. para estar unido a Deus. E na igreja nós vemos essas mesmas figuras que o Júlio e eu complementamos. A figura da família, da casa e do corpo. Né? Além disso, né, da família, da casa e do corpo, que faz parte da igreja, também no Novo Testamento entra mais uma figura aí, que é a igreja como noiva do Cordeiro, que vai nos unir para sempre com ele, né? Então, tudo aponta para essa união com Cristo e de fato, né, para que tudo em todos a sua glória seja vista em todo o universo, né? Através disso. Então, o desejo de Deus é que todos nós, que uma vez somos tirados do mundo, né, somos incluídos na igreja, ou seja, na sua família. Né? Para quê? Para que faça parte do corpo e que seja edificado como uma pedra viva da casa de Deus. Então aí estão os três elementos, né? Quando somos tirados do mundo, somos engajados na família, fazemos parte de um corpo, né? Igreja, os irmãos, e somos edificados como uma pedra viva na casa de Deus. Na casa de Deus. Então, cada um de nós é uma pedra viva que edifica a casa de Deus. Né? E um aspecto interessante que a gente pode encaixar aqui também, né, Cláudio, é que nenhum de nós vai conseguir ser útil para o propósito eterno de Deus ou cumprir o propósito de Deus individualmente. Individualmente, verdade. Né? Então, não é razoável tu dizer assim que Deus tem um propósito para a minha vida. É mais razoável a gente dizer que Deus, na sua grandiosa sabedoria, separou um lugar para mim dentro do seu propósito. Ou seja, ao lado de tantos outros que ele quer usar para cumprir esse propósito, né? Amém. Amém. Então, individualmente não existe cumprimento do propósito eterno de Deus, só no meio da família, que forma um corpo, que é a casa de Deus. Né? Os três elementos que Deus utiliza para nos revelar o seu propósito. Exatamente. É claro que todos esses aspectos, família, corpo, casa, como funciona isso, a gente já tem visto, né, nas semanas para frente da fundamentação, em que os irmãos estão trazendo, né? Como essa é a semana 1, nessa semana apenas a gente menciona esses três elementos, né? E eles são, de novo, né, falando que eles são expostos em detalhes como funciona a família, como funciona o corpo, como deve funcionar o corpo, como cada um contribui no corpo. Isso é falado nas semanas para frente, né? Isso. Bom, para que exista a igreja, né? Vamos falar um pouquinho o que aconteceu antes disso, né? Bem antes disso, lá em Gênesis. Né? Apesar do que Deus fez em Gênesis, né? Adão e Eva escolheram andar separados de Deus, né? Eles tiveram a vontade, né, própria de estarem separados de Deus. Né? Eles caíram, pecaram, experimentaram a morte tanto física, né, quanto espiritual. E aí só a obra redentora de Jesus
né, só pela obra redentora de Jesus, que aí nós, os descendentes de Adão e Eva, podemos ser salvos da justiça de Deus e elevados à condição de filhos. Só através dessa obra redentora de Jesus. Então, a gente tendo esse entendimento do propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, ele não se resume à salvação, só, né? A salvação como nos livrar do pecado, né? Como sermos perdoados do pecado. Esse não é só isso o propósito eterno de Deus. Mas é anterior a isso, né? Como nós estamos vindo aqui, né? Que o propósito eterno de Deus também é fazer que sejamos família, sejamos casa, sejamos corpo, né? E todas essas figuras, elas estão em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, estão na igreja. Tudo isso é o propósito eterno de Deus e inclui a salvação redentora de Jesus. Né? Então, a obra redentora de Jesus nos dá o real e grande valor que tem, né? Sem o receio de perder a visão como um todo, né? Isso que eu gostaria que fosse entendido, né? Por todos nós, é que não só a morte de Jesus e a redenção, né? A obra redentora de Jesus, mas como um todo, né? Como nós estamos falando aqui. E o último tema dessa semana é a queda do homem. A queda do homem está ilustrada em Gênesis 3, de 1 a 6. Gostaria de ler com os irmãos. Gênesis 3, de 1 a 6 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós vemos claramente aqui que Satanás começa uma conversa, né, com o casal ali, e ele estrategicamente lança a base, né, do que é a base, o modelo que ele usa para a tentação de todos os homens. Né, eu andei pesquisando ali um pouquinho no dicionário, né, que fala que a serpente mais sagaz que todos os animais. Então eu olhei a palavra sagaz no dicionário, significa dotado de sagacidade, perspicaz, que não se deixa enganar. Também pode ser chamado como sinônimo de esperto e veloz, em algumas traduções, né? Se tu quer dizer que um animal ele é sagaz, né? Ele é esperto e veloz, né?
pode ser tanto veloz ao se locomover quanto veloz na ação dele, né? Então, veja que a, a serpente aqui, né, foi escolhida por ser sagaz, né? Por ser e se alinha com a estratégia de Satanás, né, que ele é um estrategista. Então, quais são as estratégias que Satanás usou contra o nosso casal ali no Éden e essas mesmas estratégias está sendo usada por ele com o homem. Então, a primeira estratégia usada foi a dúvida. A dúvida foi plantada ali, né? E a dúvida trouxe confusão. Né? Então, o Satanás usou de mentiras, né, distorções da própria palavra de Deus, e também o nosso texto usa a palavra sofismas, né? Sofisma é um argumento ou um raciocínio falso, com aparência de verdade. Então, ele tem essa aparência de verdade. O fim de um sofisma sempre é induzir ao erro. Tá? Então, a dúvida que Satanás colocou ali, ele utilizou de mentiras e distorção da palavra, sofismas, e aí ele visou atingir a certeza da palavra de Deus dada ali para Adão e Eva. Tá? Então, essa é a dúvida. E depois da dúvida, ela veio acompanhada de uma outra estratégia, que é gerar incredulidade. Que aí, quando ele menciona assim, né, vamos voltar ao texto ali, e então a serpente disse à mulher, né, depois da mulher falar que o fruto, poderia comer o fruto que estava no meio do jardim, mas da árvore, aliás, podemos comer da árvore que está no jardim, mas não podemos do fruto da árvore que está plantada no meio do jardim. Interessante, né, Cláudio, que quando o Satanás lançou a pergunta, né, como é que Deus disse? É assim que Deus disse? A mulher respondeu prontamente. Prontamente. Porque ela sabia disso. Estava claro para ela. Estava claro e era verdade para ela. Exatamente. E aí, sobre essa verdade, Satanás lançou a dúvida para plantar nesse coração a incredulidade, né? Exatamente. Quando ela disse, repetindo as palavras de Deus, para que não morrais, né? Exatamente. Nem tocar, nem comer, nem tocar na árvore, porque aí viria a morte, né? E aí é certo que não morrereis, o que Satanás colocou ali, né? Exatamente. Então, ao aceitar essa afirmação de Satanás como verdadeiro, o que aconteceu? O que acontece, né, quando Satanás vem e traz uma mentira de uma coisa que nós temos como certa, como verdadeira? Nós perdemos a nossa confiança de quem falou aquela verdade. Então foi isso que quando ele falou, é certo que não morrereis, com uma afirmação mentirosa, né? Ele fez com que a Eva ali perdesse a confiança em Deus. Exatamente. E aí, perdendo a confiança em Deus, eles ali, Adão e Eva, não tiveram mais o receio de desobedecer. Por quê? Porque aí não tem mais consequências, não existem consequências, né? Não tendo confiança, pode desobedecer sem ter consequência. Aí, nessa hora, o diabo adquire então a confiança deles, né? Exatamente. Quando eles perdem a confiança, na hora Satanás adquire a confiança deles. E aí ele vem com a atacada final, que é uma proposta, né? Ele faz uma proposta e traz aí no final como
a desobediência. Então, a desobediência seria o outro ponto que ele usa, né? Então, ele veio com a proposta de que não nos leva à morte e uma tentação para quem já está frágil ali, no caso, cheio de dúvida e de incredulidade. Ele coloca assim: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí ele coloca a cereja do bolo, né, Aí ele coloca Cláudio? a cereja do bolo. Exatamente, uma oferta de algo que parecia muito bom, né? Exato, e eles já estavam ali na dúvida, na incredulidade. Então, no fundo, estava semeando uma desconfiança, né, em Sim, relação à pessoa e o caráter de Deus. Veja como ele exatamente. usou sutilmente, né, fazendo com que o fato como se Deus estivesse omitindo algo deles, né, essa questão do conhecimento do bem e do mal, né. Sim. Então, ele estava semeando uma desconfiança em relação à pessoa e o caráter de Deus. Como se Deus escondesse algo de Adão e de Eva para que não fossem iguais a ele. Uhum. Então, essa desconfiança, vejam, sempre desconfiança é o contrário de qual palavra? Confiança, né? Confiança. E a gente vê a raiz da palavra confiança, né, é fé. Então, a desconfiança é o oposto de fé, Uhum. é incredulidade. E Uhum. aí, consequentemente, incredulidade é pecado. É pecado. Então, estando ali, né, Eva, naquela situação, em dúvida, incrédula, não foi difícil para ela, né, tomar a decisão errada. Então, ela, infelizmente, ali, né, ela tomou o fruto, comeu, né, então tocou, comeu. Ainda diz também a palavra que o fruto era, que a árvore era agradável, né, de ser vista, né. Então ela pegou, comeu e ofereceu para Adão, né, e ele também comeu. Então eles, naquela hora, eles consumaram o pecado de independência em suas vidas. Uhum. Assim entra no mundo o pecado, que nada mais é do que uma tentativa frustrada do homem em viver de uma forma independente de Deus. Uhum. Aí vieram as consequências por causa desse pecado, por causa do pecado, o homem foi retirado do Éden e se tornou o que a palavra diz, raça caída. Né? A gente pode ler Romanos 3, 23. Vou pegar aqui Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado ele passou a todos os homens através de Adão. E nessa condição nós nos tornamos o quê? Inúteis para cumprir o propósito de Deus. Uhum. Nos tornamos independentes de Deus com pecado e aí nos tornamos inúteis para cumprir aquele propósito que nós estávamos falando até aqui, né? De cumprir o propósito eterno de Deus. E ali fala, onde fala isso, né? Que nos tornamos inúteis em Romanos 3,12. No mesmo capítulo, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Uhum. Né? Exatamente. E nos tornamos criaturas, né, Cláudio, também.
deixamos de ter o status de filhos de Deus e nos tornamos criaturas através do pecado. Exatamente. Então, aí depois, em muitas partes do Antigo Testamento, Deus fala que já havia providenciado uma solução para o homem. E que não apenas resolveria o problema da queda do homem, mas daria cumprimento ao propósito eterno de Deus. Através de quem? Né? Através de Jesus, né? Através de Jesus. Jesus veio trazer novamente o cumprimento eterno, o propósito eterno de Deus. Uhum. Daí a posição central que Jesus tem, né? Amém. No propósito eterno de Deus. Amém. E em todas as coisas. Isso é. Amém. Amém. Então era isso, amados. E se vocês tiverem perguntas aí, né, coloquem acredito que o Johnny vai disponibilizar no chat aí, perguntas, dúvidas, e a gente pode esclarecer. E acho que podemos orar, né, Júlio? Sim. Para finalizar. Amém. Uhum. Amém. Pai, nós te agradecemos pela a tua palavra, Senhor. Primeiro por a clareza, Senhor, e a revelação da tua palavra, Senhor. Amém, Muito Jesus. obrigado, Senhor, porque tu nos deixou a tua palavra, Senhor. Nos mostra através da tua palavra o teu propósito, Senhor. Amém, Senhor. Pai, que isso fique claro em nossas mentes, sempre, Pai, em todo o tempo, Senhor. Nos renova todos os dias, Senhor, a clareza Amém, do propósito eterno Senhor, de Deus, que é tudo em todos, em Cristo, né? Amém, Jesus. Ó, Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui de poder compartilhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.